Fala, nação rubro-negra. Sou eu, Fabrício Lopes, desta vez aqui no canal Resenha Rubro-Negra, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos bastidores do Mengão Queridão. Eu apurei algumas coisas hoje pela manhã que eu gostaria de contar para vocês com relação à situação do Jorge Jesus. Será que é viável o Jorge Jesus ir agora? E se o Paulo Souza perder 3 das 4 partidas que vai disputar até o Jesus Day, que é o dia 20 de maio, dia que o Jorge Jesus deu como prazo final para poder vir para o Mengão Queridão? Será que a diretoria rubro-negra vai atrás do Mr. Jorge Jesus? O que está acontecendo? Como foi a visão dos dirigentes rubro-negros com tudo isso que aconteceu com as declarações do Jorge Jesus? Também, obviamente, vou falar para vocês sobre tiros no pé. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que o Jorge Jesus deu um tiro no pé com essas declarações. Podem até ter sido um tiro no pé do Mister, mas o Mister acertou pelo menos mais 2 pés com essa situação, porque a torcida rubro-negra resolveu se levantar e pedir explicações e cobranças de outros 2 dirigentes rubro-negros. Então, galera, fica até o final, porque hoje o negócio tá quente, a chapa tá quente pra caraca, e eu tenho certeza que vocês vão gostar das notícias que eu vou trazer, porque são deveras interessantes para você, torcedor rubro-negro. Agora, antes de trazer todas as notícias e a gente enveredar pelo meio desse matagal rubro-negro, deixa eu mandar aquele recadinho da Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Espia só. Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda. Além de poder apostar na Liga Alemã, na La Liga, na Série A italiana, você vai poder também apostar no Mengão Queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Clica aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza, nação? Então vamos lá, vamos começar agora com as principais notícias que estão agitando aí os bastidores do Mengão Queridão. Pessoal, a parada é a seguinte: pelo Rodolfo Landim, ele trazia o Jorge Jesus imediatamente. Então logo o Mister ficou sem clube, o Landim traria o Mister de novo. Porque o Landim entende, ou entendia, que o Jorge Jesus é meio que um para-raio, um escudo. Ele consegue atrair tudo para ele e resolver. Na primeira passagem, a gente viu o Jorge Jesus resolvendo até problema de torcida. A torcida foi protestar no aeroporto e o Jorge Jesus chamou os torcedores, parou no meio deles e foi dar explicação e ainda meteu os capinos na torcida, falando assim: vocês acham que é assim que vai se resolver? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, mas isso daí não leva a nada, não vai... E a torcida se acalmou e deixou o Mister fazer o trabalho dele. Então o Jorge Jesus é daquele treinador diferenciado mesmo. Ele chega e ele resolve o negócio. Só que tem um detalhe: a diretoria rubro-negra ficou incomodada não com as declarações do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus estivesse na praia, dado aquela entrevista que deu para o Renato Maurício Prado, não ia ter ninguém na diretoria aborrecido com o Jorge Jesus. Os caras iam falar: pô, o Jorge Jesus pegou pesado com o Paulo Souza, sacanagem e tal, mas não haveria uma revelia a o Jorge Jesus dentro da diretoria. A revelia que há hoje dos dirigentes rubro-negros com o Jorge Jesus é pelo local em que ele estava dando as declarações. O Jorge Jesus deu as declarações para o Renato Maurício Prado na casa do Kleber Leite, um grande desafeto desta diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo chegou inclusive a tentar expulsar o Kleber Leite do quadro social do clube. Então, os caras não se bicam. E o Jorge Jesus ter sido notícia, a maior notícia do Brasil essa semana foi as declarações do Jorge Jesus, indiscutivelmente. Ele ter sido notícia na casa do Kleber Leite, pedindo praticamente para voltar ao Flamengo, desagradou a diretoria rubro-negra.
Pensa comigo, gente. A diretoria do Flamengo tem um plano de poder, ou seja, de ficar no comando do Flamengo de 30 anos. Isso daí não é segredo para ninguém, não é uma coisa de conspiração, nada. Eles mesmos dizem que o plano deles é ficar 30 anos no poder do Flamengo para poder deixar o clube ao final desses 30 anos totalmente saneado, totalmente lá no top do top. Então esse é o plano dos caras. Então eles não podem ter, em nenhum momento, um adversário político forte. O Kleber Leite foi um grande jornalista, mas como presidente do Flamengo foi um dos piores. Horroroso. Mas ele ainda trabalha e ele ainda anda pela política do Flamengo nos cantos da Gávea. Então, mesmo que ele não visse como presidente, ele poderia ir apoiando algum presidente, ele poderia acabar conseguindo votos, atraindo votos para alguém que ele apoiasse, como o Marcos Braz fez para essa gestão lá no começo, quando o Rodolfo Landim foi candidato pela primeira vez. O Braz estava saindo candidato também, só que aí eles fizeram um acordo, Braz e Landim. O Braz veio se tornar VP de futebol do Landim e trouxe com ele todos os votos que ele teria na eleição. Então, o mesmo poderia acontecer com o Kleber Leite. Como que isso poderia acontecer? Raciocinem comigo. A situação do Paulo Souza fica insustentável. E aí os caras mandam o Paulo Souza embora antes do Jesus Day, que é dia 20 de maio. Aí eles contratam o Jorge Jesus. Internamente, o que vai ser falado é que o Jorge Jesus voltou para o Flamengo não graças ao Marcos Braz ou ao Rodolfo Landim, e sim ao trabalho do Kleber Leite, que colocou ele dentro de casa, que fez aquela entrevista com ele, que deu notoriedade ao Jorge Jesus mais uma vez. E por isso, ele ganharia forças. Ele poderia bater no peito e falar assim, olha, eu ajudei a trazer o Mister de volta, porque o Braz não queria, porque o Spindel não queria, mas eu ajudei a trazer de volta. Aí se o Mister ganha um montão de títulos, aí que danou-se mais ainda. O poderio político do Kleber Leite se inflaria e eles teriam um adversário de peso dentro da política rubro-negra. Então, o que acontece hoje dentro do clube existe uma resistência maciça ao nome do Jorge Jesus agora, não por conta do Jorge Jesus ou das declarações que o Mister deu, e sim do local onde ele deu as declarações. Por isso, pessoal, realmente o Jorge Jesus pode ter dado um tiro no seu pé ao ter escolhido esse local para dar as declarações. Agora, tem um detalhe que tem que ser dito aqui também, tá? Começou-se a se espalhar na internet que o Jorge Jesus não teria dado uma entrevista, que ele estaria conversando entre amigos. Eu assisti a live do Renato Maurício Prado ontem e ele explicou a situação. O Mister tinha dado uma entrevista para a Globo, para o Sport TV, que vai ao ar na segunda-feira da próxima semana. Só não foi ao ar antes porque a Globo gravou com o técnico do Botafogo ao vivo e o Mister não queria participar de um programa com 2 treinadores. Você sabe, o Mister gosta de ser a estrela única do pedaço. Então eles gravaram com o Jorge Jesus e colocaram na segunda passada a entrevista ao vivo com o técnico do Botafogo, Luiz Castro. E vão colocar a entrevista do Jorge Jesus na segunda-feira, semana que vem. Só que os caras pediram, Jorge, não dá entrevista para mais ninguém até sair a sua entrevista aqui. E 2, 3 dias depois, o Renato Maurício Prado mete esse furo de reportagem com o Jorge Jesus dando sim uma entrevista a ele. Aí o que acontece? A Globo começou a pressioná-lo para que ele falasse que não deu entrevista nenhuma, mas ele tinha dado. E aí o Mister deu aquele migué que a gente sabe que o Mister é cobra queirada, deu aquele miguezinho ali falando que não deu entrevista, mas deu. E sabe por que deu mesmo? Porque o Renato Maurício Prado fez mais de 40 perguntas ao Jorge Jesus. O Maurício Prado falou ontem na live dele que nem publicou tudo. Foram mais de 40 perguntas. Gente, vocês já pensaram se sentado com um amigo, assistindo um jogo e tal, e você fazer mais de 40 perguntas para ele? Num bate-papo? Ninguém batendo papo faz 40 perguntas. E o Jorge Jesus sabia que quem estava perguntando era um jornalista. E ele não pediu off. Quando o cara fala assim, olha, eu vou falar, mas é em off, tá? A palavra off significa o seguinte,
não pode publicar. Não publica, não estou dando autorização para publicar. Ele respondeu a mais de 40 perguntas sem nenhuma vez pedir off por aquilo. Então, realmente foi uma entrevista, realmente o Renato Maurício Prado perguntou, o Mister respondeu e a coisa aconteceu do jeito que aconteceu. Há uma outra corrente também dizendo que tudo foi combinado, que seria uma vingança do Jorge Jesus pelo que o Marcos Braz fez lá. Olha, pelo que eu apurei, não foi vingança. Foi realmente o Jorge Jesus falando aquilo que ele sente e aquilo que ele gostaria que acontecesse. Agora, o Mister não é bobo. Essa nova maneira do Mister falar, porque até então ele era muito contido, esse jeito do Mister falar, que sente muitos sentimentos pelo Flamengo, que quer voltar, isso não é à toa. Não é o Flamengo que o Mister está visando apenas, é a seleção brasileira. O grande sonho do Jorge Jesus é pegar a seleção brasileira. Ele vindo para o Flamengo, e como ele mesmo disse que faria um trabalho igual ou melhor que 2019, ele iria forçar uma ida para a seleção brasileira. Quando ele estava no Flamengo, já tinha aquele burburinho de jornalistas para levá-lo para a seleção brasileira. Ele só não foi porque ele voltou para Portugal, medo da pandemia, é um senhor já de idade, tem a família dele, o medo causou isso nele, totalmente compreensível. Mas ele gostaria de voltar para cá, para estar pertinho da seleção brasileira, e está no momento de troca de treinador. Então, fazendo um trabalho espetacular no Flamengo, ele, claro, seria cogitado para a seleção brasileira, como já estava sendo cogitado agora. E aí ele poderia pegar a maior seleção de futebol do mundo, ser campeão do mundo e chegar onde ele quer chegar, com o reconhecimento do maior treinador de futebol do planeta. Com a seleção brasileira ele conseguiria, uma vez que ele não consegue assumir clubes que consigam chegar ao Mundial, a ganhar a Champions League. O caminho para o reconhecimento seria a seleção brasileira. Então nessa história não tem santo não. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, se o Jorge Jesus deu tiro no pé, automaticamente essa bala ricocheteou e acertou o pé de outros dois dentro do Flamengo. Acertou os pés de Marcos Braz e do Dr. Márcio Tanuri. Não sei se são os meus vídeos, se os meus vídeos colaboraram de alguma maneira ou se não colaboraram nada. Mas parece que a torcida abriu os olhos para o Dr. Márcio Tanuri. Começou a pressionar a tal ponto que isso chegou nos conselheiros do Flamengo, que estão pressionando demais o presidente Rodolfo Landim para dar um jeito no departamento médico do Flamengo. Porque aí está a diferença do Jorge Jesus que eu falei para vocês ontem. Se o Jorge Jesus volta, ele mete o pé na porta do departamento médico e treina aquela turma toda. Maneira de dizer, né? Manda treinar aquela turma toda. Porque ele jamais deixaria o trabalho dele ser comprometido por conta de um departamento médico sucateado e lixoso, como a gente tem hoje. E esse mesmo departamento médico que prejudica hoje o trabalho do Paulo Souza também prejudicou o trabalho do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, do próprio Domenech Torrent, que em determinado momento chegou a ter 19 desfalques. Só que eu não via ninguém defendendo o Domenech, o Renato e o Rogério por conta dos desfalques. Agora todo mundo tá sabedor dos desfalques. Ah, coitadinho do Paulo Souza, tem desfalques. É coitadinho do Paulo Souza sim, mas antes do Paulo Souza era coitadinho do Renato, era coitadinho do Rogério, do Domenech, por conta dos desfalques. Cada um desses treinadores errou de uma maneira diferente, assim como o Paulo erra também. Mas não é só o Paulo que está passando por isso. E muitas pessoas agora só defendem o Paulo Souza. Eu não entendo por quê. Por que não defenderam também o Renato? O Renato conta nos dedos de uma mão quando ele teve o time todo completo para poder treinar. Eu não quero o Renato Gaúcho de volta, não. Deus nos livre. Para mim, nem treinador ele é. A lembrança que eu tenho boa do Renato Gaúcho é como jogador do Flamengo. Como treinador, Deus nos livre, nunca quis. Mas é fato que isso também o prejudicou bastante. Prejudicou o Rogério, prejudicou o Domenech. Mas só com o Paulo Souza que há um bando de gente em cima protegendo o treinador. Isso daí é modus operandi do Flamengo. Quem vier já venha sabendo. Ou vai meter o pé lá no departamento médico e se virar para arrumar os caras lá, ou vai sofrer o que todo mundo sofre no Flamengo. Não é exclusividade do Paulo Souza. Já há, então, um movimento dos conselheiros em cima do Jorge Jesus, do Rodolfo Landim, para que ele resolva a situação do Dr. Márcio Tanuri. E, pessoal, desde quando eu comecei a cobrir o Flamengo, há 7 anos,
que eu nunca vi o Dr. Márcio Tanuri tão pressionado. A situação para o Dr. Márcio Tanuri pode piorar se mais jogadores entrarem no DM. Por isso eu fico com receio de que Ayrton Lucas, por exemplo, que foi colocado para o jogo e não entrou porque não tinha condições de entrar devido às dores no tornozelo, seja apenas o Dr. Márcio Tanuri falando, não traz ninguém mais, porque senão eu vou cair. O Pedro saiu com dores no adutor. A informação que eu tenho é que ele não preocupa para o jogo do Botafogo. Não preocupa, mas vocês confiam? Porque se entrar Pedro, Felipe Luiz, Ayrton Lucas e mais alguém no departamento médico e os conselheiros pressionarem mais, e aí fica um recadinho para a nação rubro-negra. Conselheiros são os caras que mais podem pressionar o Rodolfo Landim. São os caras que mais estão ali para poder pressionar o Rodolfo Landim. E eles só tomam as atitudes se vier uma onda grande da torcida em cima deles. Se eles sentirem que a torcida os está pressionando, eles vão para cima do Rodolfo Landim. E a torcida começou a pressionar pela situação do Dr. Márcio Tanuri. Então, assim, o envolvimento nosso, do nosso canal com o Flamengo é esse. É de tentar melhorar aquilo que não está bom no Flamengo. E eu sempre vou falar, não precisam me cobrar que aquilo que eu vejo que está errado, eu vou falar aqui no nosso canal. Agora eu já falei para vocês, uma andorinha só não faz verão. Eu preciso do apoio da nação rubro-negra para que a gente consiga mudar dentro do Flamengo aquilo que não funciona. Não é nada contra o Dr. Márcio Tanuri. Já falei várias vezes, deve ser uma pessoa maravilhosa. Também não é nada contra nenhum jogador. Por exemplo, o Rodinei. Eu acho que já passou do tempo dele sair do Flamengo. Mas não é nada contra a pessoa do Rodinei, não. Deve ser um cara maravilhoso, espetacular. Deve ser o melhor cara do mundo para conviver. Mas não rende hoje dentro do Flamengo. Assim como o Dr. Márcio Tanuri tomou uma série de decisões tão erradas que hoje a gente tem esse departamento médico lixoso, o pior departamento médico do Brasil. E o que tem que fazer? É necessário trocar. O Dr. Márcio Tanuri tá desde o início dos anos 2000 no Flamengo. Tá na hora, ó, vazar, velho. Porque ficou muito acomodado. Tá na hora de ir embora. E aí, torcedor rubro-negro, se você ama o Flamengo nesse nível de se importar com o que acontece dentro do clube, você tem a responsabilidade de ir para as redes sociais. E não é xingar o cara, não é ameaçar o cara, não, é pedir a saída do cara. E aí, isso me leva à segunda bala que ricocheteou. A segunda bala ricocheteou e acertou os pés do Marcos Braz. Do Marcos Braz, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, nunca escondi a minha admiração pelo Marcos Braz, que está dentro do clube há 300 mil anos, já lidou com todos os tipos de situação lá dentro do clube e ocupa hoje um cargo político. E quando eu olho ao redor, os demais que tem para ocupar aquele cargo ali, eu ainda prefiro o Marcos Braz. Mas tem um detalhe. O Marcos Braz tem alguns defeitos. Ele gosta de ter os holofotes. Ele gosta de aparecer. E isso fez com que ele tomasse para ele uma responsabilidade que não era dele. A gente tem um diretor executivo de futebol que é o cara que deveria chamar para si a atenção de tudo que acontece no futebol. Mas o Braz gosta de ser notado. Então ele puxou para si uma responsa que não era para ser dele. Ele era para só ser o supervisor, olhar de cima o que está acontecendo, dar um puxão de orelha aqui, dar uma cobrada acolá. Quem deveria participar de verdade da tomada de decisões é aquele que é pago para isso, Bruno Spindel. Ele é o diretor executivo de futebol e não manja nada, não opina em nada, não manda nada, porque não sabe. Ele é um drone do BAP que está ali observando tudo e contando tudo para o BAP. Só isso. No marketing ele é show, um dos melhores do Brasil. No futebol ele é ridículo, ele é horroroso. Então se o Marcos Braz, se ele é conivente com tudo que está acontecendo no departamento médico, se ele não tem culhão para mudar o que está acontecendo no departamento médico, se ele não tem culhão para identificar que apesar de ser a melhor pessoa do mundo, o Bruno Spindel não serve para o cargo que está e não muda aquilo que realmente ele deveria mudar no Flamengo, é fora Marcos Braz, não tem jeito. Mesmo com toda a experiência que ele tem do Flamengo, mesmo com toda a admiração que eu tenho pela pessoa dele, se ele não consegue fazer as alterações que um vice-presidente de futebol precisa fazer, fora Marcos Braz. E a nação rubro-negra levantou essa hashtag nas redes sociais e a hashtag tá bombando.
com mais de 5 mil pessoas engajadas na hashtag Fora Marcos Braz. Ou seja, acabou sobrando para o Marcos Braz. Pode ser que nem precise do Mister vir para o Flamengo para a queda do Marcos Braz e do Bruno Spindel acontecer. Porque parece o Gepeto e o Pinóquio, né? É o Gepeto comandando, parece um ventríloco com seu bonequinho. É isso que é hoje Marcos Braz e Bruno Spindel. Eu não tenho nada contra as pessoas, eu tenho contra o desempenho do trabalho delas no Flamengo. O Marcos Braz ficou cego para o que acontece no departamento médico, ficou cego para o que acontece dentro do departamento de futebol, quer atrair tudo para ele, então tá errado. E eu nunca vou colocar ninguém acima do Flamengo. Eu não ligo para quem está no cargo de vice-presidente. Eu ligo para que se a pessoa está fazendo um bom trabalho pelo meu amor, que é o Flamengo. Infelizmente, ele não está fazendo um bom trabalho. Então, nada mais justo do que se trocar. Agora, que eu tenho medo do caramba de quem que vai vir pro lugar do Marcos Braz, eu tenho. Porque não achem você que pro lugar do Marcos Braz vai vir um José Boto, ou vai vir um Paulo Pelai, pense no Pisa no Flamengo nunca mais. Mas não vai vir um José Boto, não vai vir um Ximenes, não. É cargo político. Esse cargo é político. O José Boto poderia vir para o lugar do Bruno Spindel, mas para o lugar do Braz poderia haver uma coalizão política dentro do Flamengo e acabar aparecendo um Ricardo Lomba na vice-presidência do Flamengo. Um cara que não tem moral nenhuma com os jogadores, que os jogadores já intimaram uma vez e já tiraram a responsa dele na cara dele, já tiraram ele para criancinha, botaram ele de castigo. Ou seja, não vejo com bons olhos, mas pode haver uma aliança política em prol da continuação dos 30 anos de poder no Flamengo. O Ricardo Lomba pode acabar aparecendo aí. Então, esse é o meu temor. É de quem vai vir. Se vai vir um BAP, por exemplo, né? Eu tô para falar para vocês que eu prefiro o BAP como vice-presidente de futebol do que o Ricardo Lomba. Mas mesmo assim eu tenho muitos receios do que pode acontecer dentro do Flamengo. Então, nação rubro-negra, se vocês amam o Flamengo de verdade, gostam do clube de verdade, tá na hora de vocês inflamarem as redes sociais de forma educada e correta para pedir a saída de alguns dirigentes que hoje não estão rendendo aquilo que a gente precisa que rendam dentro do Flamengo. É simples assim, não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com o Flamengo, com um clube que a gente ama. Tá fazendo legal? Aplausos. Quantas vezes nós aplaudimos em 2019 todos esses dirigentes? Tá mal? Velho, obrigado, aperto de mãos e tchau. É assim que tem que funcionar. É ou não é, nação? A bola tá na mão de vocês. Falar, denunciar, expor o que tá acontecendo, eu faço. Acordo às 4 da manhã para correr atrás de tudo e trazer tudo direitinho para vocês. Sozinho, eu não consigo nada. Vocês conseguem tudo juntos. Beleza? Bom, aí eu perguntei também, dentro da nossa comunidade aqui no YouTube, o que o pessoal gostaria que acontecesse com relação ao Jorge Jesus. Eu perguntei, sua enquete é de ontem. Hoje foi um dia agitado nos bastidores do Mengão por conta das declarações de Jorge Jesus, afirmando que quer voltar ao Flamengo. Diante disso, vocês aceitariam o Jorge Jesus de volta imediatamente? Preferem dar continuidade no trabalho de Paulo Souza? Demitiriam Paulo Souza, mas não contratariam Jorge Jesus? O resultado, a enquete ainda está rolando. Vocês podem ver ali em cima que tem 4 mil votos. Se você quiser votar, é só ir na comunidade do canal, dar o seu voto, expor a sua opinião, que eu vou mostrar aqui agora também. Até a hora que eu tirei o print para fazer esse vídeo, eram 4 mil votos. 77% querem o Mister de volta. 19% preferem a continuidade do trabalho do técnico Paulo Souza. E 5% demitiriam o Paulo Souza, mas não contratariam o Jorge Jesus. E isso pode acontecer. Devido ao Jorge Jesus ter ficado com um nome muito ligado ao Kleber Leite e ter acontecido tudo aquilo que eu falei para vocês com relação à divisão de poderes e tal, pode ser que a diretoria rubro-negra opte nos próximos 4 jogos em demitir, sim, o técnico Paulo Souza. Ele não está 100% garantido, não. Deixa perder para o Altos do Piauí e para o Botafogo para ver o que acontece. Só que eles não iriam no Jorge Jesus. Eles iriam numa terceira opção, numa outra opção que não o Jorge Jesus, para não dar ao Kleber Leite poderes dentro do Flamengo a ponto do Kleber Leite poder bater de frente contra eles. Então,
Dificilmente o Jorge Jesus será o treinador do Flamengo daqui para frente, tá? A menos, política acontece de tudo, a menos que houvesse uma aliança com o Kleber ou alguma coisa, enfim, teria que mudar para o Jorge Jesus poder assumir. A questão política no Flamengo, às vezes ela fala mais alta do que a questão do bem do Flamengo em si, tá? Eu queria mostrar também o que algumas pessoas disseram quando votaram, tá? Olha só, o Rodrigo Rodrigues: volta Jorge Jesus ao Flamengo. Nivaldo Luiz: Jorge Jesus precisa voltar mais rápido que imediatamente para a torcida voltar a ser feliz novamente. O meu filho, quando viu a informação ontem no nosso portal, ele me ligou na mesma hora, ele estava na academia, ele me ligou na mesma hora: pai, o que eles estão esperando? Por que ainda não trouxeram? Ele quer voltar, por que eles não trouxeram? Essa geração mais nova que viu os grandes feitos do Flamengo nas mãos de Jorge Jesus, esses caras têm um sentimento absurdo pelo Mister. Ele ficou alucinado com isso. E a gente vê esse reflexo disso também aqui nos comentários. Ó, o Patrick: dificilmente JJ volta, pois Braz e Spindle precisariam sair para que isso acontecesse. Carlos Eduardo: JJ vem, e se vier, provavelmente não fará um ano igual ao de 2019, mas tenho certeza que fará um bom trabalho. JJ estava em reuniões com a CBF para ser o futuro treinador do Brasil. Após o fim da Copa, Flamengo demite Paulo Souza, agora traz o Jorge Jesus, que no fim da Copa vai assumir a seleção brasileira, e depois o Flamengo vai ter que iniciar tudo de novo e ir atrás de outro técnico. Porém, agora muitos vão querer aumentar os salários e aumentar as multas. Trazer o JJ solucionaria o problema. Sem ponto, sem vírgula, sem nada, mas eu entendi. Ele está dizendo aqui que o ideal seria trazer o Jorge Jesus agora, porque ao demitir o Paulo Souza, e ele tem certeza que essa demissão vai acontecer, outros treinadores pediriam multas muito altas e salários tão altos quanto. Então o Jorge Jesus está querendo, traz ele já sabendo que no final do ano a gente o perderia para a seleção. José Carlos: precisei nem ler as opções. Volta, mister. Só vejo um jeito do dirigente escutar a torcida e o sócio-torcedor começar a diminuir. Aí eles vão sentir. Tony Abner: realmente não sei. O momento que estamos vivendo é louco demais. Carlos Eduardo Carvalho Oldrini: fora Braz, Spindle, Tanuri, Fabinho e Juan. Devolvam o nosso Flamengo vencedor. Francisco Carlos de Araújo: fora Paulo Souza, Marcos Braz, Landim, pro bem do Flamengo, volta Jorge Jesus já. Rogério da Silva: volta Jorge Jesus, a nação te ama. Léo: JJ voltou, kkkk. Arthur Lima: tem que trazer logo, tem que acabar de vez com essa lenda. Tem muita gente que acha que a vinda do Jorge Jesus vai acabar com a lenda, ou vai confirmar a situação de que o Jorge Jesus realmente é o melhor treinador de todos os tempos do Flamengo e ele sabe lidar com qualquer tipo de elenco que entregarem para ele, ou vai acabar essa mística que só ele pode lidar com o Flamengo caso ele não faça um bom trabalho. Tem muita gente que enxerga que o Flamengo só sairia ganhando com a volta do Jorge Jesus, porque ou elevaria a idolatria dele e aí seria com títulos, o que é bom para o Flamengo obviamente, ou terminaria com a idolatria dele e daria tranquilidade para o próximo treinador. A Mili Lacombe, jornalista do UOL, até chegou a dizer que se fosse o Paulo Souza, entregava o cargo. Entregava o cargo, deixa o Jorge Jesus vir, porque trabalhar sobre a sombra do Jorge Jesus vai ser cada vez mais complicado. Com relação ao apresentador que vos fala, eu leio todos os comentários. Há pessoas que me xingam porque acham que eu sou favorável à vinda do Jorge Jesus. Há pessoas que me xingam porque fazem uma leitura na minha expressão facial e me xingam porque acham que eu sou a favor da permanência do Paulo Souza. E nenhum dos dois lados está certo. Eu não tô nem aí pro Jorge Jesus, eu não tô nem aí pro Paulo Souza. Eu quero alguém que faça um bom trabalho. Se no domingo o Flamengo arrebentar com o Botafogo, com o Altos, depois arrebentar com a Universidade Católica, arrebentar com o Ceará, arrebentar com os adversários do Campeonato Brasileiro, com os adversários da Libertadores, com o Paulo Souza no comando, eu não tô nem aí. Eu amo o Flamengo, eu não amo dirigente, eu não amo treinador, eu amo o Flamengo. Eu quero o Flamengo bem ganhando, não me importa quem esteja à frente. Tá, Fabrício, mas hoje, qual seria a melhor opção para o Flamengo hoje? Paulo Souza ou Jorge Jesus?
Particularmente, eu acho que o Paulo Souza teve mais tempo para mostrar o que pode fazer do que qualquer outro treinador na história do Flamengo. Jamais na história do Flamengo houve um treinador que teve tanto tempo para mostrar trabalho quanto o Paulo Souza. Nunca se esperou mais do que 4 meses para que alguém mostrasse trabalho. O Paulo Souza teve tempo suficiente para mostrar. Eu hoje não sou convencido do trabalho dele. Não sou convencido que ele pode chegar em algum lugar hoje. Eu sei que o Jorge Jesus mudaria muitas coisas no Flamengo, a começar pelo departamento médico. Então hoje eu tenho uma inclinação a preferir o retorno do Jorge Jesus por saber do tamanho dele e do que ele pode fazer pelo Flamengo. Mas, como eu falei, se o Paulo Souza começar a ganhar, eu não tô nem aí. Eu quero é o Flamengo vencedor. Eu sou viúva de um futebol bonito, de um futebol bem jogado, de um departamento médico que funcionava, de um departamento de futebol que não dava trabalho, que não dava problemas. É disso que eu sou viúva, não de pessoas. Até porque, graças a Deus, a minha esposa está muito saudável dentro de casa e eu a amo muito. Beijo, Miri. Nação, por enquanto é isso. Coloca nos comentários tudo que vocês acharam sobre todas as informações que eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui. Se gostaram do vídeo, se acharam o vídeo uma coisa produtiva para a vida de vocês, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e recomende o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas virem fazer parte da nossa família. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.